Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos juntos para o comentário da lição de número 9 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Esta lição tem por título O Reinado de Davi. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final do trimestre. Já chegamos na lição de número 9 e esta lição vai tratar, justamente como o título diz, dos detalhes, das nuances do que foi o reinado de Davi em Israel. Durante o reinado de Davi, Israel passou por profundas mudanças. Mudanças estas que elevaram a nação, tanto como potência mundial, como também como representante do Deus Todo-Poderoso na terra. Nesta lição nós veremos como o filho de Jessé, usado por Deus, levou a Israel a ser a maior potência militar daquela época. Como textuário da lição, nós temos: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Segundo Samuel 5:12. Vejam, meus irmãos, que pelo contexto desse versículo do textuário, parece que, através do reconhecimento que o rei Irão teve do governo de Davi, Davi sentiu que Deus estava confirmando o reino em suas mãos. Como verdade prática, nós temos: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Não há dúvidas de que Deus foi o responsável por todas as vitórias que Davi alcançou. Porém, meus irmãos, não podemos deixar de mencionar os valores que o próprio Davi possuía. Valores estes que Deus usou, potencializou para que a sua vontade fosse realizada na terra. Algumas das qualidades que Davi possuía e que podemos citar são coragem, justiça, amor, retidão e principalmente temor ao Senhor. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Acompanhe a leitura conosco. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, quando Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Vejam, meus irmãos, que em algum momento da trajetória de Davi, aquela informação sigilosa de que ele havia sido ungido rei de Israel pelas mãos do profeta Samuel, esta informação acabou vazando, acabou vindo ao conhecimento de toda a nação. Conforme mencionamos em aulas anteriores, por conta dos sinais que nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra claramente que a unção de Davi foi sigilosa e não pública. Mas em algum momento da sua trajetória, esta informação passou a ser de conhecimento de toda a nação de Israel. Continuando então, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Conforme mencionamos na aula 7, este versículo cita a terceira unção que Davi recebeu. Ele tinha nesta época por volta de 37 anos e meio ou quase 38 anos de idade. Continuando então, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 40 anos reinou. Ou seja, Davi morreu com 70 anos aproximadamente.
lembrando que ele começou a reinar com 30 anos em Hebrom. E esse texto está se referindo à unção de Davi como rei de Israel, 7 anos e meio depois que ele iniciou o seu reinado sobre Judá, na cidade de Hebrom. Continuando, versículo 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, conforme falamos. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Segundo a Bíblia, de estudo aplicação pessoal, a cidade de Jerusalém ficava exatamente no local da antiga cidade de Salém, que é citada lá no livro de Gênesis, naquela batalha que Abrão venceu aqueles reis, e depois ele recebeu ali a oferenda de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Como eu disse, é referido lá no livro de Gênesis. Então, Jerusalém é a mesma cidade de Salém, na qual Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Uma outra coisa interessante, meus irmãos, que vale a pena nós mencionarmos, é que a literatura nos diz que o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício a Deus, ficava exatamente no local onde foi construído o Templo de Salomão. Tudo isso ali, nas proximidades em Jerusalém. Com todas estas informações, fica claro para nós que era da vontade de Deus que Israel ocupasse aquela cidade de Jerusalém, porque ali no passado já haviam ocorrido vários acontecimentos que nos indicavam que aquele território era um território escolhido por Deus. Nos parece que aquela era uma terra sagrada aos olhos do Senhor nosso Deus. Porém, meus irmãos, ocorre que Benjamim, que era responsável por conquistar aquela terra, acabou falhando e não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Porém, na época de Davi, Deus o usou para expulsar aquele povo, para vencer aquele povo e tomar posse definitivamente daquela cidade, que depois se chamou a cidade de Davi. Com certeza, o Todo-Poderoso tinha o interesse de que aquela cidade fosse usada como centro de adoração para a nação de Israel. Continuando então, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando ao redor desde Milo até dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Aqui, meus irmãos, nós encontramos muito claro qual era o segredo das vitórias na vida de Davi. O Senhor dos exércitos era com ele. Continuando então, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Conforme mencionamos, meus irmãos, esses 2 versículos nos mostram o porquê que Davi havia considerado que Deus estava confirmando o seu reinado entre o povo, porque Hirão o reconheceu como rei e até providenciou material
para que se fizesse uma grande casa, um palácio para que Davi habitasse. Como objetivo geral da lição nós temos demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Aqui, meus irmãos, o que nós temos, se repetirá o que nós temos encontrado nas lições anteriores. Tanto a verdade prática, quanto o objetivo geral, quanto o ponto central da lição, praticamente citam as mesmas coisas. Seguindo, então, objetivos específicos. Apresentar a constituição de Davi como rei, para o primeiro tópico. Evidenciar a consolidação do reino de Davi, para o segundo tópico. E, finalmente, para o terceiro tópico, atestar a grandeza política do reinado de Davi. Podemos agora começar na introdução. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus. A palavra pujante aqui citada na lição significa poderoso. O comentarista está dizendo aqui que o resultado do reino poderoso de Davi não foi alcançado por acaso ou pelas habilidades do rei Davi, mas sim foi alcançado através da ação direta do Senhor nosso Deus, conforme 2 Samuel 8:6 nos indica. Veja o que diz o texto. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Vejam bem, meus irmãos, a confirmação. Salomão diz ali em Provérbios 21:31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vejam então que Salomão está dizendo que a nós cabe nos prepararmos. Como diz aqui, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, ou seja, é necessário ter-se exércitos, é necessário se preparar para o dia da batalha, mas nós não podemos confiar na força do nosso braço, devemos confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso, e foi isso que Davi fez. Davi tinha um excelente, um grande e maravilhoso exército, porém as vitórias na vida de Davi não vinham por causa da habilidade do seu poderoso exército. As vitórias vinham tão somente das mãos do Deus Todo-Poderoso. Continuando, os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo do Messias. Em relação, meus irmãos, a essa tipologia entre Davi e o Senhor Jesus, podemos citar algumas características que lhes são comuns. Vejam, a família de Davi o desprezava, por isso que ele nem foi convidado para a festa, para a recepção que a família daria ao profeta Samuel. Ele continuou no campo, ele continuou desprezado, ele continuou tomando conta das ovelhas, conforme nós podemos ver em 1 Samuel 16:11. Ainda falta o menor. Ou seja, todos os outros filhos estavam ali reunidos para receberem Samuel. Mas Davi seguiu desprezado, ficou no campo. Ninguém o chamou para participar da reunião. Citando a semelhança entre essa situação com o Senhor Jesus, nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos versículos 2 e 3, que nos dizem: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Vejam, meus irmãos, como este texto de Isaías se encaixa perfeitamente na forma como Davi era tratado. Homem de dores, desprezado, o mais indigno entre os homens, o mais indigno entre os filhos de Jessé. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, ou seja, estava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Não é um quadro exatamente igual. Aqui ainda fala, como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Davi foi desprezado, Cristo também foi desprezado. Aí temos uma ligação direta, uma tipologia direta entre Davi e o Senhor Jesus. Continuando, Davi foi ungido por ordem de Deus, como encontramos em 1 Samuel 16, 12 e 13. Jesus foi o Cristo, o ungido de Deus, conforme vemos em Lucas 4 e 18, em Atos 4 e 27 e em Hebreus 1 e 9. Davi era pastor de ovelhas, conforme vemos em 1 Samuel 16, 11. E o Senhor Jesus é o quê? O bom pastor, João 10 e 4. E também o sumo pastor, 1 de Pedro 5 e 4. Então nós vemos, meus irmãos, que aqui nós encontramos 3 relações tipológicas muito fortes: desprezado, pastor e ungido de Deus. Essas 3 coisas Davi era, e essas 3 coisas o Senhor Jesus também foi. Glórias ao nome do Senhor. Uma tipologia muito nítida e muito forte. Continuando então, isso está confirmado pela profecia de Miqueias, ali no capítulo 5, versículo 2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel 5 e 2 e pela profecia de Gênesis 49 e 10 em relação a Jesus Cristo. Miqueias 5 e 2 é aquele versículo referência de que o Messias nasceria em Belém de Judá, ou, como nós vemos no Novo Testamento, Belém Efrata. Vejamos o texto. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus. Então aqui nós vemos essa tipologia. Davi era de Belém de Judá, o Senhor Jesus também de Belém de Judá. São muitas coincidências, entre aspas, coincidências, irmãos. A tipologia entre Cristo e Davi, entre Davi e Cristo, é muito grande, é muito nítida. Como ponto central, temos a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem-sucedido. Aqui nós temos a terceira repetição de praticamente o mesmo texto. Como primeiro tópico da lição, nós temos: Davi é constituído rei. Subtópico 1. 3 motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem que haver algum mérito para isso. Isso aqui, meus irmãos, até nos faz rir, porque isso é bem lógico, né? Teoricamente, ninguém deveria ocupar uma posição por acaso. Deveria estar ali por conta da capacidade, da chamada de Deus quando se fala na igreja. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Existem muitas pessoas que são apadrinhadas e elas são colocadas em algumas funções na igreja por conta de algum parentesco, por causa de algum apadrinhamento, por causa de uma amizade muito forte com os líderes. Então, nem sempre aquele que é capaz está ocupando um cargo de liderança, um cargo para aquilo que foi chamado. Isso nem sempre acontece. Na realidade, muitas vezes se vê por aí pessoas que têm grande capacidade, mas estão subaproveitadas. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Sigamos em frente, né? Quem está passando por uma situação como essa, siga em frente acreditando que Deus ainda realizará aquilo que prometeu na sua vida.
Continuando, Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel e ungido rei por 3 razões. Aqui, meus irmãos, o comentarista quer nos apresentar 3 razões pelas quais Davi foi consagrado como rei. A primeira delas, primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação. O comentarista aqui está se referindo ao texto de Deuteronômio 17:15, que diz: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Veja, irmãos, isso estava na lei. Mas o que é determinante, pelo que eu entendo desse versículo, o que é? O critério determinante é aqui: aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então, Israel deveria estar atento à escolha de Deus para colocar esta pessoa como rei em Israel. E foi exatamente o que aconteceu no caso de Davi. Davi foi escolhido por Deus. Continuando, o segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. Está em 1 Samuel 18:16. O texto de 1 Samuel 18:16 nos diz: porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Na realidade, meus irmãos, Davi era alguém que, por conta da sua coragem e habilidade, inspirava o povo no que diz respeito às questões militares. Davi, em primeiro lugar, havia matado Golias, conforme vemos ali em 1 Samuel 17. Encontramos ainda a referência do canto das mulheres em relação a Davi em 1 Samuel 18, do 5 ao 7, que diz: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, Davi voltava de ferir os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de músicas. As mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso, meus irmãos, é indicação de que o povo considerava Davi muito mais corajoso e capaz para lutar uma guerra do que o próprio rei Saul, que foi escolha deles. Vejam como as coisas mudam drasticamente. Então daí nós vemos que Israel considerava Davi muitíssimo, principalmente em relação à sua capacidade de guerrear, a sua capacidade de liderar exército nas batalhas para alcançar a vitória. Continuando então, o terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. O texto de 2 Samuel 3, 9 e 10 diz: assim faça Deus a Abner e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Aqui, meus irmãos, conforme mencionado, em algum momento a unção que Davi recebera de Samuel passou a ser de conhecimento de todo o Israel, a ponto de Abner, que era o general que estava ali cuidando da família de Saul, fez aquela promessa de que faria um acordo com Davi. Por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa sobre a vida de Davi, que ele seria rei sobre todo o Israel
e Judá. Mas é interessante, meus irmãos, que esta não é a única menção. Até o próprio Saul sabia que Davi reinaria e que o reino de Israel nas mãos de Davi seria firme. Veja o que diz em 1 Samuel 24 e 20. Agora, pois, Saul falando, agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Aqui, meus irmãos, é o próprio Saul reconhecendo que havia uma promessa sobre a vida de Davi, que ele seria rei sobre todo o Israel. Talvez, a Bíblia não nos diz, mas talvez, até porque ele conhecia isso, ele conhecia ou ele ficou sabendo desta promessa, talvez seja este um dos motivos que ele continuou a perseguição a Davi. Isso nos dá a entender que possivelmente ele não queria que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi e Davi reinasse sobre Israel, porque ele com certeza queria que o seu filho Jonatas fosse o rei após ele. Mas o nosso Deus tinha outros planos. Davi iria reinar, quisesse Saul ou não. A vontade de Deus é o que iria prevalecer em Israel. Glória ao nome do Senhor. Continuando então, subtópico 2, Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Segundo o comentarista da lição, meus irmãos, deixou registrado no livro de apoio, nos tempos dos reis de Israel, eles eram metaforicamente chamados de pastores, pois tinham a missão de proteger, nutrir e lutar pela nação que governavam. Vejamos o que diz o Salmo 78, nos versos 71 e 72. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui, irmãos, encontramos as evidências do que foi mencionado. Davi exerceu a função não de um rei, mas sim de um pastor sobre a nação de Israel, como diz o próprio texto do Salmo 78. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração. Ou seja, Davi não estava governando, Davi estava apacentando, ou seja, cuidando, nutrindo, protegendo a nação de Israel. Continuando, está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, do hebraico Nagid, ele seria um capitão, príncipe, líder. Como pastor, que é o roé, ele cuidaria, apacentaria. Ele se revelaria um amigo especial, do hebreu Piel. Vejam, meus irmãos, que a Bíblia nos fala que mesmo nos tempos de Saul, era Davi quem liderava Israel nas suas batalhas. Então ele já estava exercendo esta função desde a época de Saul. Desde o reinado de Saul, Davi vinha demonstrando as suas habilidades de líder, as suas habilidades de pastor, as suas habilidades de um grande general que conduzia os exércitos de Israel em triunfo, sempre com a ajuda de Deus. E tem outra coisa. Na realidade, meus irmãos, Davi era um líder nato, ou seja, ele tinha a liderança naturalmente na sua vida. Veja o que aconteceu quando ele saiu ao exílio ali em Adulão. Juntaram-se a ele, a Bíblia nos dá a entender que imediatamente 400 homens, sem que Davi fizesse esforço, sem que Davi convidasse, sem que Davi chamasse ninguém. Estas pessoas identificaram a liderança, o perfil de líder na vida de Davi e foram até ele e se juntaram a ele e colocaram-no como o seu líder. Veja então que na vida de Davi, a liderança era algo demonstrado, era algo nato, era algo natural na vida de Davi. Daí nós entendemos que essa
liderança nata, natural. Foi algo dado pelo próprio Deus para que Davi exercesse a liderança sobre o povo escolhido do Altíssimo. Continuando então, assim Deus zelava pelo seu povo. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso e não um déspota ou tirano. Déspota e tirano praticamente não são sinônimos. O dicionário diz que déspota é aquele que exerce autoridade arbitrária ou absoluta, aquele que quer a autoridade, exercer autoridade para si próprio. O tirano, aquele que não ouve ninguém, aquele que não respeita ninguém, aquele que faz aquilo que quer. Isso é tirania. Porém, Davi, ele tinha um governo completamente diferente. Davi não era chefe, Davi era líder. A consolidação mencionada pelo comentarista significava ter um reino firme, seguro e sólido. E vejam, meus irmãos, que Davi foi consagrado para ser um líder, foi ungido para ser um líder em Israel. Um pastor foi ungido para apacentar. E o que significa isso? Que o mais importante não era o status do rei. O mais importante era cuidar do povo. A importância do povo estava à frente da importância do rei em toda essa relação. É assim que deveria ser o reinado de Davi, tendo o povo em primeiro lugar, o bem-estar do povo como objetivo a ser alcançado. Continuando, o apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. Paulo diz que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. Aqui, meus irmãos, vemos claramente a diferença entre ser chefe e ser líder. Gostaria de citar algumas diferenças que eu encontrei na literatura em relação a essa questão de ser chefe e ser líder. Acompanhe. O líder aconselha. O chefe determina, manda. O líder inspira entusiasmo. O chefe impõe pelo medo. Se não fizer, é demitido. Se não fizer, é excluído. Se não fizer, acontece isso e assim por diante. Esse é o chefe. Só que o líder inspira entusiasmo. O líder diz nós. O chefe diz eu. O líder foca nas pessoas. O chefe foca nas tarefas. O líder contempla o futuro. O chefe, o passado. O líder eleva cada colaborador a líder do que faz. O chefe centraliza as decisões, não dando liberdade a nenhum dos seus subordinados. E por último, o líder se preocupa com a missão, valores e pessoas. Já o chefe com resultados imediatos e aparentes. A nós cristãos cabe desempenhar papéis de líderes. O líder que entusiasma, o líder que inspira, o líder que respeita pessoas, o líder que investe na carreira, entre aspas, das pessoas, no ministério das pessoas. Esta é a função do verdadeiro líder. E foi assim que Davi reinou sobre Israel, como verdadeiro líder, não como um chefe. Continuando então, subtópico 3, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Na realidade, meus irmãos, se fosse um governo absolutista, um governo de um déspota, de um tirano, não haveria necessidade do rei fazer aliança com o povo. Por quê? Porque o rei, numa situação como essa, ele consegue o que quer através da força física, através da coerção. Ele obriga o povo a obedecê-lo.
E o povo obedece por conta do medo. O povo obedece por conta do terror. Só que com Davi, isso era completamente o inverso. Davi não estaria exercendo o reinado através da força, através da coerção, através da obrigatoriedade do povo. Davi estaria exercendo a função de pastor daquele povo de Israel. E desta forma, meus irmãos, era de suma importância que ele fizesse aliança. E que aliança seria essa? Em primeiro lugar, uma aliança de servidão ao Senhor nosso Deus. Porque Davi acabava exercendo uma função indireta, até de sacerdote, até de profeta, além de rei. O nosso Cristo, ele tinha ministério tríplice. Ele era rei, ele era sacerdote e ele era profeta. Desempenhava essas três funções. E o próprio Davi, como figura de Cristo, também de uma forma indireta, entre aspas, exercia essas mesmas três funções. Que Davi era rei é inegável. Que Davi era profeta também é inegável, por conta do que está escrito nos Salmos, as revelações proféticas que o Senhor deu a Davi através daqueles Salmos. Salmo 22, que fala claramente dos sofrimentos que Cristo Jesus passou na cruz do Calvário. E que ele era sacerdote, isso também a Bíblia nos dá nuances a esse respeito. Então Davi, meus irmãos, não governaria pela força. Davi não governaria através do seu poderio militar, obrigando o povo a fazer nada. Davi governaria através de uma aliança de servidão ao Senhor, uma aliança de que eles serviriam ao Senhor. E Davi lhes serviria como um guia, como um pastor que os apacentaria. Glórias ao nome do Senhor. Era por isso que era necessária a aliança. Porque se o povo não decidisse obedecer a Davi e, por consequência, obedecer a Deus, o reino não iria para frente. Foi por isso que foi feito aquele acordo. Todos aqueles servos, todos aqueles israelitas iriam servir ao Senhor e iriam honrar a Davi como rei sobre eles. Glórias ao nome do Senhor. Porque, como o próprio comentarista disse, sozinho Davi não conseguiria fazer nada. Ele precisaria do apoio popular. Vocês se lembram o que aconteceu com Roboão, filho de Salomão? O povo lhe fez um pedido: alivia o jugo que o seu pai Salomão colocou sobre nós. Roboão não quis dar ouvidos ao conselho dos anciãos, porque isso vinha de Deus. E o que aconteceu? O povo se revoltou contra ele. E a Bíblia diz que 10 tribos passaram a seguir Jeroboão. Ou seja, o Roboão nem conseguiu, através do poderio militar, reaver o seu domínio, porque Deus não permitiu. Então veja, meus irmãos, como é importante, ou como foi importante para Davi, fazer uma aliança com aquele povo. Continuando então, observe que a aliança que ele firma tem características pastorais e não monárquicas. Por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Então, meus irmãos, essa questão dessa aliança pastoral, essa aliança que Davi fez com o povo, está ligada à obediência do povo às leis de Deus, como já mencionamos anteriormente. Era uma aliança de que o povo seria povo de Deus. Era um compromisso assumido de que Davi os ajudaria a ser servos, a servir ao Senhor de uma forma correta. Porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, os reis tinham um poder enorme de influência sobre o povo. Quando o rei ele era servo do Senhor, o povo normalmente acompanhava o rei. Quando o rei desviava-se do caminho do Senhor, normalmente todo o povo desviava após ele. Ou seja, os olhos do povo estavam colocados sobre o rei. E Davi era um servo fiel ao Senhor. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Então ele firmou uma aliança com o povo. Firmaram um compromisso de que seriam povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então agora no tópico 2, a consolidação do reino de Davi. Subtópico 1, a edificação de Jerusalém.
Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Davi tinha, meus irmãos, dentre tantas características louváveis, a de ser um excelente administrador. Ele não era apenas um guerreiro e músico. A Bíblia nos diz que ele tinha, ou a Bíblia nos dá a entender que ele tinha uma excelente visão administrativa, o que o ajudou grandemente durante o seu reinado. Continuando, sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Sua família cresceu demais, como nós vemos nesses textos de 2 Samuel, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 5. Davi teve várias esposas, Davi fez vários filhos, então a sua família cresceu grandemente nesse período em que ele estava reinando em Jerusalém. E aqui, meus irmãos, tem um pequeno detalhe que eu gostaria de mencionar para vocês, sobre o cuidado que Deus tem sobre os seus filhos. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, na história de Davi, nós veremos que quando ele fugiu da presença de Saul, ele já tinha se casado com Mical, a filha de Saul. Só que quando ele fugiu, Saul pegou a sua filha Mical, que era a esposa de Davi, e deu a Paltiel, uma outra pessoa. Então Mical passou a ser esposa desse Paltiel, enquanto Davi estava longe, estava fugindo. E Davi, enquanto estava no exílio, ele tomou duas esposas, duas mulheres para serem suas esposas. Ele tomou Ainoã e também tomou Abigail, que era a mulher do falecido Nabal, aquele que a Bíblia chama de filho de Belial. Então Davi tinha duas esposas e estava fugindo de Saul, estava correndo de Saul, estava, enfim, exilado da terra de Israel. Só que percebam, meus irmãos, que a Bíblia nos fala que Deus, a Bíblia não é clara nisso, mas nos dá a entender que Deus não permitiu que Davi tivesse filhos enquanto estava sendo perseguido. Suas duas mulheres, que não eram estéreis, a Bíblia não diz que elas eram estéreis, Deus não permitiu que elas engravidassem durante todo o período em que Davi estava fugitivo. Elas engravidaram quando, logo após Davi ter sido ungido rei em Hebrom, rei sobre Judá na cidade de Hebrom. A partir daí, Deus abriu a madre tanto de Ainoã quanto de Abigail, e elas passaram a ter filhos nessa época. Vejam então, meus irmãos, que Deus cuida. Deus cuidou de Davi até nesse particular. Imagina a dificuldade que seria para Davi se as suas mulheres gerassem filhos nessa questão de fuga, de saída. Se nós olhamos ali naquela época em que Davi estava fugindo de Saul, ele não tinha ponto de parada. Ele estava no lugar, sabia que Saul vinha ao seu encontro, ele tinha que sair daí e fugir para outro lado, ou seja, ele estava sempre fugindo. E Deus não permitiu que as suas esposas gerassem filhos nessa época de sofrimento. Os filhos vieram justamente na época em que ele estava estabilizado, governando em Hebrom. Vejam, meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, ele cuida até das coisas até das menores coisas, das coisas que nós podemos considerar menos importantes. Deus está atento a tudo. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Podemos ver, meus irmãos, a grande diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. A Bíblia não nos mostra, pelo menos eu não me lembro, nenhum grande feito durante o reinado de Saul. O que a Bíblia diz que Saul fez durante o seu reinado, sabe o que foi? Perseguir Davi e travar algumas batalhas contra os filisteus. 40 anos apenas fazendo, entre aspas, nada. Teve a batalha contra os amalequitas, que Saul foi reprovado. Teve a batalha lá na frente, se eu não me engano, contra os amonitas, que Deus deu livramento. E depois batalhas contra os filisteus ou então perseguição a Davi. Vejam, praticamente 40 anos de reinado desperdiçados. E quando olhamos para Davi, não, 40 anos. Eu não posso dizer 40 porque eu não tenho ideia de quanto tempo se passou
de reinado de Davi até que ele pecasse com Batseba. Mas até essa questão do pecado com Batseba, o reino de Davi foi muito, muito próspero, muito diferente do reinado de Saul. Entre essas mudanças implementadas por Davi, vemos, por exemplo, mudanças na administração da nação, instituição de Jerusalém como capital ou centro de adoração para a nação de Israel, valorização da presença de Deus através do transporte da Arca da Aliança, onde ela estava esquecida, para Jerusalém, onde Davi havia montado ali, preparado uma tenda para que a Arca do Senhor estivesse ali. Mudanças de ordem religiosa, com a instituição dos cantores e dos porteiros para servirem, para participarem do culto a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que as obras de Davi, ou as mudanças que Davi implementou em Israel, foram muito grandes, foram mudanças enormes, que trouxeram uma mudança, que trouxeram uma transformação na vida do povo israelita, de uma nação basicamente pastoril para um reino poderoso, com um exército poderoso. E nós veremos mais para frente um exército que, ajudado por Deus, conquistou todas aquelas nações que estavam em volta de Israel. Vejam a grande diferença entre o reinado de Saul e o reinado do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Continuando então, quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob a sua liderança. Neste caso, ela era vista como um espólio próprio. Na realidade, meus irmãos, o amor que, no meu entendimento, o amor que Davi tinha por Jerusalém no seu coração foi um amor colocado pelo próprio Deus, porque, conforme mencionado anteriormente, os olhos de Deus estavam sobre a cidade de Jerusalém. Deus tinha negócio com aquela cidade, Deus tinha negócio com aquela região. Desde lá de trás, conforme mencionamos, Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá. O Monte Moriá foi exatamente o local onde foi construído o Templo de Salomão. Jerusalém era a cidade antiga de Salém, onde quem é que atuava ali como sacerdote do Deus Altíssimo? Melquisedeque. Então nós vemos que muita história está em volta de Jerusalém. E Deus estava com os olhos nela há muito tempo. E no meu entendimento, foi o próprio Deus quem colocou no coração de Davi o amor por aquela cidade, para que ele fosse lá e a conquistasse e tornasse aquela cidade o centro de adoração ao Deus Todo-Poderoso no meio da nação de Israel. Continuando então, Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los. Sendo ele um líder bem preparado e conhecedor das táticas dos seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Aqui, meus irmãos, nesta frase, o comentarista já está mudando o enfoque. Ele estava falando anteriormente de Jerusalém e agora ele está falando dos filisteus. Lembrando que em Jerusalém estavam os jebuseus. E agora, nesse parágrafo, Davi estava lutando contra os filisteus. 2 nações diferentes, completamente diferentes. Continuando então, com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar os seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo sob o seu poder. Conforme mencionamos anteriormente, meus irmãos, Deus usou Davi para conquistar todas aquelas terras que Deus havia prometido a Abraão, que os israelitas iriam tê-las, iriam dominar sobre elas. O cumprimento da promessa se deu através da vida do rei Davi. Continuando então, segundo subtópico, as reformas religiosas. No capítulo 6 de 2 Samuel, trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. Pelo que vemos, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, a arca da aliança ficou, entre aspas, desprezada, desde que ela voltou da terra dos filisteus. Essa história da arca nós encontramos ali no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 5, 6 e os 2 primeiros versículos do capítulo 7.
A Arca da Aliança foi deixada ali, depois que saiu, depois que retornou das terras dos filisteus, no mínimo, pensando que aquela época era ainda a época de Samuel. Nós temos ali toda a época que Samuel reinou, ou foi juiz, ele não foi rei, ele foi juiz. Toda a época em que Samuel foi juiz. Depois os 40 anos de Saul, ou seja, a arca, no mínimo, se nós formos descontar o tempo de Samuel, no mínimo, a arca ficou desprezada, meus irmãos, 47 anos e meio, que seriam os 40 anos de Saul e mais 7 anos e meio em que Davi reinou sobre Hebrom. Davi se mobilizou para trazer a arca para Israel, depois que ele foi ungido rei sobre toda a nação de Israel, ou seja, 7 anos e meio depois que ele iniciou o seu reinado em Hebrom. Então veja, meus irmãos, que Saul não dava a mínima importância para a arca de Deus, mas o amor pelas coisas de Deus estava forte no coração do rei Davi. Ele, a primeira das suas atitudes, depois de conquistar ali a cidade de Jerusalém, foi trazer a arca de Deus para si, para que ele pudesse tê-la próxima de si, simbolizando o quê? A presença de Deus. Continuando, o sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valoriza tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Davi tinha uma verdadeira fascinação por Deus. Veja o que diz ali no Salmos 27, no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vejam, meus irmãos, o sentimento que fluía no coração do salmista de Israel. Davi, como eu disse, tinha uma fascinação por Deus. E esse sentimento todos nós deveríamos ter. O nosso Deus é tremendo. O que Ele é, o que Ele realiza, o seu poder, a sua graça, o seu amor por nós. Deveria, meus irmãos, a soma de tudo isso deveria nos impulsionar em direção a Ele, para que nós o conheçamos mais, para que nós nos dediquemos mais a Ele, porque Ele nos deu o que era mais valioso que Ele tinha, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que pudesse nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal, meus irmãos, esse tal maneira, nenhum homem consegue compreender o tamanho que representa esta tal maneira. Que possamos pensar nisso e nos dedicar mais a esse Deus que fez tanto por nós. Continuando, é bom levar em consideração que Davi não tensionava, ou seja, não tinha intenção apenas de fazer Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de uma estratégia política. E aqui, quando o comentarista fala de estratégia política, nós podemos ver um exemplo muito claro disso a respeito da estratégia que Jeroboão fez para poder impedir, entre aspas, que o povo de Israel voltasse para Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, para evitar que o povo de Israel fosse a Jerusalém adorar a Deus, ele fez uma tremenda abominação em Israel. A Bíblia diz que ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, colocou outro em Betel, e disse ao povo: eis aí, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Como eu disse anteriormente, o povo é muito influenciado pela sua liderança. O povo de Israel era muito influenciado pelo seu rei. E o que aconteceu? O povo deixou de seguir a Deus para servir a esses 2 bezerros de ouro que estavam em Dan e estavam em Betel. Isso foi uma causa de grande ruína para o povo de Israel. Então veja, meus irmãos, que o que Jeroboão fez foi estratégia política.
Mas o que Davi fez não foi estratégia política. O que Davi fez foi realmente um ato de sinceridade em instituir em Israel um verdadeiro centro de adoração ao Senhor, justamente na cidade santa, justamente em Jerusalém. Glória a Deus. Continuando, Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor, o que por vezes para alguns causava escândalo, como foi para Mical, a sua esposa, filha de Saul. Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Na realidade, meus irmãos, Davi tinha o que poderíamos chamar hoje de uma adoração extravagante. Por que era extravagante? Porque era uma adoração que não, entre aspas, comportaria que um rei tivesse uma adoração daquela, de saltar, de bailar e tudo mais. Só que Davi, meus irmãos, estava pouco, como diz a linguagem chula, pouco se lixando para o que o povo pensaria dele. O que Davi queria era extravasar o seu amor pelo Senhor, seu Deus, extravasar e demonstrar ao Senhor aquilo que estava no seu coração. E a Bíblia diz que Davi saltava e adorava a Deus com todo o seu coração e com todas as suas forças. E quem somos nós para julgar se estava certo ou se estava errado? Mas pode-se dizer que se isso acontecesse hoje, seria algo como, entre aspas, uma meninice. Mas, meus irmãos, nós não podemos ser tão duros assim. Acreditamos na sinceridade da adoração de Davi. Acreditamos realmente que aquilo que Davi estava expressando através dos seus saltos, das suas danças, era algo genuíno de adoração ao Senhor nosso Deus. Mesmo que Mical o desprezasse, Deus estava aceitando a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tomemos cuidado. Não tentemos imitar Davi na adoração extravagante. Nós hoje somos, entre aspas, educados, instruídos. E sabemos que não são as nossas atitudes externas que demonstram a nossa adoração ao Senhor. Nós sabemos que a adoração vem do fundo do coração. Quer tenhamos demonstrações externas como levantar as mãos, balançar as mãos, fechar os olhos ou coisa parecida, o que importa para o Senhor é nós o adorarmos em espírito e em verdade. Seguindo então, subtópico 3, a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. Segundo, seus sucessores teriam a presença de Deus. E por último, uma dinastia eterna. Deus, meus irmãos, através do profeta Natã, fez uma aliança com Davi, de que Israel teria sempre um descendente de Davi governando ou ocupando o trono que foi de Davi um dia. Em 2 Samuel 7,16 nós encontramos: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será firme para sempre. Na realidade, este acordo que que Deus estava fazendo com Davi através de Natã, estava apontando para Jesus Cristo de Nazaré, o Rei Supremo da nação de Israel, que também era filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi o que o cego clamou ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus foi o cumprimento desta promessa que Deus fez a Davi através do profeta Natã. Chegamos então, meus irmãos, ao último tópico, tópico 3, a grandeza política do reinado de Davi. Primeiro subtópico, as realizações militares. Nas Escrituras há registros das diversas ações militares de Davi, principalmente em 2 Samuel, no capítulo 8, versículos 1 ao 14. Muitos denominam este texto de o Davi que ataca.
Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou e tomou. Assim, meus irmãos, como foi no tempo de Josué, Davi estava vivendo um período de grandes conquistas militares. Isso se deu, conforme comentamos, para que se cumprisse a promessa que Deus havia feito a Abraão a respeito da conquista da terra de Canaã. Deus estava tão somente fazendo com que a sua promessa se cumprisse na vida de Israel. Continuando, sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Se olharmos, meus irmãos, com cuidado para o texto bíblico, nós veremos que o período de guerra, o período de batalhas para Davi, se dividiu em pelo menos dois períodos. Nós temos, por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo do 17 ao 25, o relato de 2 batalhas que Davi travou contra os filisteus e os venceu através da atuação de Deus Todo-Poderoso. Depois, meus irmãos, em 2 Samuel 7:1, a Bíblia menciona que Davi teve um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. E foi justamente nesse tempo de tranquilidade que Davi pôde trazer a Arca de Aliança para Jerusalém, formar ali, montar a tenda e regulamentar toda aquela parte implementar todas as alterações no culto religioso ali de Israel. Ainda durante esse período de paz, ele pôde receber a aliança de Deus, a aliança davídica, conforme mencionamos há pouco, e também fazer a aliança sobre a construção do templo que Davi teve em seu coração. Tudo isso aconteceu nesse tempo de paz, que a Bíblia menciona, conforme falei, em 2 Samuel 7:1. Depois disso, depois desse tempo de paz, da instituição ali da construção do templo pela descendência de Davi, de ter trazido a arca, aí sim começou um segundo período de guerras, que envolve todas essas batalhas que nós vimos aqui o comentarista mencionar, os filisteus, os moabitas, os sírios e os edomitas. Então, fique claro para os irmãos que o período de batalhas de Israel, de Davi, foram divididos em pelo menos 2 períodos. Continuando, como é maravilhoso ter um líder cujo coração e forças são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Amém, glórias a Deus. Estejamos dispostos, meus irmãos, a nos deixar moldar e usar pelas mãos do Todo-Poderoso. Temos agora então, subtópico 2, as administrações de Davi. Foram muitas as modificações realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. O que vemos aqui, meus irmãos, é a manifestação da visão administrativa de Davi. Ele entendia, meus irmãos, que não conseguiria fazer nada sozinho, assim como tentou fazer Saul, e por conta disso, a Bíblia fala que ele nomeou pessoas de confiança para ajudá-lo. E eu acredito, meus irmãos, que Davi tirou lições preciosas do conselho de Jetro, do conselho que Jetro deu a Moisés no deserto. Vocês se lembram ali daquele episódio onde Jetro aconselhou a Moisés: procura homens capazes, tementes a Deus, que aborreçam a avareza e coloque sobre este importante negócio. Então acredito que Davi tenha tirado lições importantes a respeito disso, de que Moisés, sendo um homem de Deus que era, falando a Deus face a face, nem Moisés conseguiu administrar o povo sozinho. Acredito que isso foi um incentivo para que Davi entendesse que a administração precisaria ser compartilhada com outras pessoas. E foi isso que ele fez durante o seu reinado. Continuando então, lendo o capítulo 8, dos versículos 15 ao 18, o capítulo 20, do versículo 23 ao 26,
observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia uma guarda real, um superintendente da corveia que lidava com os estrangeiros. Corveia, meus irmãos, segundo o dicionário, era o trabalho gratuito que os camponeses deveriam oferecer ao Estado e que, segundo o texto, era exigido apenas dos estrangeiros. Vocês se lembram que a Bíblia diz que quando Salomão foi construir o templo, ele fez um levantamento dentro de todo Israel para que todo o estrangeiro que fosse encontrado ali fosse usado no trabalho manual, no trabalho da construção do templo do Senhor e do seu palácio. Então ele pegou todos os estrangeiros que estavam em Israel e os obrigou a trabalhar na construção do templo e na construção do seu palácio. Isso era o tal da corveia, que é o trabalho gratuito que os estrangeiros precisariam realizar para o rei. Foi isso que aconteceu no tempo de Salomão. Continuando, no campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, um cronista, um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Aqui nós vemos, irmãos, que o senso de organização de Davi incluía, inclusive, a questão da administração do templo, a administração das coisas sagradas em Israel. Continuando, este corpo administrativo não era autônomo. Todos agiam com permissão do rei e, por ele, eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência, ou seja, com a aprovação dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. Então veja, meus irmãos, que Davi tinha realmente uma visão bastante abrangente sobre o que seria uma administração eficaz. Muito diferente da visão de Saul, que era centralizador, que era ciumento e que era inseguro. Saul tinha essas 3 características: insegurança, ciúme e era centralizador. Davi não era centralizador. Davi entendia que a administração deveria ser colaborativa, uma administração com responsabilidades divididas, o que o tornou um excelente rei, com grandes resultados alcançados em Israel. Continuando então, o sucesso de um obreiro depende da oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Paulo diz que dois tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que se administram bem. Os que administram bem. Bem, meus irmãos, aqui em 1 Timóteo 5:17, o comentarista usa esse texto para tentar fazer uma divisão. Porém, eu consultei outras versões bíblicas e quando comparamos as versões, não nos dá a entender que há uma divisão entre o que administra bem e o que se dedica na palavra. Na realidade, a dedicação da palavra está incluído na questão do administrar bem. Até porque uma pessoa, para ser obreiro, segundo o próprio apóstolo Paulo nos mencionou, ela precisa ser apta para ensinar. Então, o ensino da palavra de Deus precisa estar incluído no ministério de qualquer pessoa que exerce cargo de liderança, principalmente de presbítero, de evangelista, de pastor na nossa igreja, porque é um pré-requisito. Não se pode consagrar alguém que não seja apto para ensinar. Não, pelo menos biblicamente falando, não se pode fazer isso, porque estar apto para ensinar é um pré-requisito para se estar no ministério. Então o comentarista quer fazer uma separação, mas a Bíblia não nos dá, ou pelo menos as outras traduções da Bíblia, quando comparamos a ela, não nos dá este entendimento. Mas de qualquer forma, é importante nós buscarmos ao Senhor para termos também uma visão administrativa para aplicarmos na administração da igreja, na administração dos departamentos da igreja. Tudo fazemos para a glória de Deus. Continuando, sobre o tópico 13, o culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público.
Os sacerdotes eram Zadok e Ameleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. Historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Aqui, meus irmãos, nós vemos que nessa questão de Arão não podia ser mexida. Já estava determinado que era a família de Arão que deveria cuidar das coisas do sacerdócio. E a Davi não caberia fazer nenhum tipo de alteração nesse sentido, o que ele realmente não fez. O que ele fez foi tão somente instituir outros serviços no culto cristão, que seria a questão da música e também seria a instituição dos porteiros, como já mencionamos anteriormente. Continuando então, Davi fez tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das suas realizações litúrgicas, realizações litúrgicas de Davi, em 1 Crônicas 23, do 1 ao 30. É um texto bastante grande, irmãos, não vamos lê-lo aqui, mas você, por favor, consulte aí na sua Bíblia, leia este texto para ter a ideia, daquilo que Davi fez na área do culto. Como eu disse, ele, para resumir, instituiu duas novas funções, que seriam a dos músicos, cantores e os músicos propriamente ditos que tocavam instrumentos, e também os porteiros, para atuarem ali durante o culto, durante o serviço que era prestado para o Senhor nosso Deus. Continuando, a organização do culto é algo que deve ser pensado com todo o cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Nós já comentamos, irmãos, sobre Nadab e Abiú, que quiseram prestar um culto à sua moda, fazer um culto de acordo com o que eles queriam, o que eles achavam que era certo perante o Senhor, e foram, infelizmente, fulminados ali. Isso fica para nós uma lição, de que temos que servir a Deus, adorar a Deus de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o que nós pensamos que esteja certo. Então, meus amados, aqui nós vemos o resumo de tudo o que Davi fez, de toda a grandeza do seu reinado, de tudo aquilo que ele realizou. E nós vemos também a grande diferença entre o que Saul fez, que não foi quase nada, com as grandes realizações que Davi fez para a glória do Deus Todo-Poderoso. Na conclusão, nós temos: o reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Grandes coisas foram feitas durante esses dois reinados. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Glórias ao nome do Senhor. Muito obrigado pela tua presença até aqui, muito obrigado pelo teu apoio, pelo teu like, enfim, pela sua inscrição. Muito obrigado pela sua ajuda para a manutenção deste canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para comentar a lição de número 10. Nos acompanhe com as suas orações. Não se esqueça de rogar a Deus por nós e por este trabalho. Graça e paz, que Deus vos abençoe.